depois de um louvor tão gostoso como este, um tempo onde nós cantamos verdades e princípios espirituais em louvor e adoração a Deus, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos olhar para esse texto. Glória a Jesus. Hoje nós vamos concluir o capítulo 1 da exposição que começamos neste Evangelho. Sou muito agradecido a Deus, a sua vida, que bom que vocês estão aqui, que vieram participar do culto de louvor, de adoração a Deus, celebrar a Deus conosco, também participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Então, deixa eu só recapitular rapidinho com vocês o que nós já falamos aqui. Então, no capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aberta aí, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós falamos sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, aqui neste bloco de texto, ele é testemunhado pelo evangelista Marcos, ele é prometido por Isaías e Malaquias, conforme diz o versículo 2, versículo 3, ele é pregado por João Batista e ele é experimentado pelos ouvintes, pela audiência de João Batista. Então aqui nós temos o Evangelho de Deus. Depois, nos versículos 9 até o versículo 20, nós falamos sobre algumas etapas da vida cristã. A primeira etapa é a conversão, versos 14 e 15, Jesus pregando o Evangelho de Deus, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé em Jesus Cristo significa conversão. Depois da conversão, a próxima etapa é o batismo. Depois do batismo vem o discipulado e então nós não deixamos de fora, porque a Bíblia não deixa de fora a verdade de que todo crente que confessou Jesus como Senhor, que se arrependeu, que se batizou e que está sendo um discípulo de Jesus, ele vai ser tentado por Satanás. Então, são etapas da vida cristã. Nos versículos 21 até o 27, nós falamos sobre o culto que agrada a Deus. E nós sabemos que o culto que agrada a Deus, olhando para esse texto, é um culto onde a palavra de Deus é pregada, onde Jesus é adorado e louvado, e onde vidas são transformadas e, por fim, onde pessoas que participam desse culto, elas são motivadas a falar de Jesus. Depois, falamos nos versículos 29 até o versículo de número 34 sobre Jesus e as nossas necessidades. Mostramos que Jesus, ele sempre trabalha, não nos nossos desejos, mas Jesus trabalha nas nossas necessidades. Semana passada foi eu que preguei, né? Sim, foi eu que preguei. Semana passada, versículos 35 a 39, nós falamos sobre as prioridades de Jesus. Nestes versículos aí, nós percebemos duas prioridades de Jesus. A primeira delas é ter comunhão com Deus por meio da oração, e a segunda prioridade é pregar o Evangelho. Agora vamos nesta noite encerrar, se Deus permitir, com a graça de Deus, o capítulo 1, olhando para os versos 40 a 45. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então você que quer aprender a Bíblia, praticar a Bíblia, vivenciar a palavra de Deus, ter uma experiência maravilhosa com Deus, talvez esse seja o melhor caminho, o caminho da exposição bíblica, que glorifica a Deus, que não deixa nenhum assunto de fora, e que o pregador não comunica só aquilo que ele gosta, ou só aquilo que a igreja deseja ouvir, mas ele vai expondo aquilo que o texto salienta, aquilo que o texto declara. Então, nesta noite, nós queremos dizer, a partir desses versículos 40 ao 45, que Jesus quer fazer
algo em você. Jesus quer fazer algo em você. Esse é o título da pregação desta noite. Vamos olhar para o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, só pela Tua graça que estamos aqui, abraçados pela Tua misericórdia, Senhor. Queremos reconhecer essa missão impossível que temos diante de nós, Pai. Mas cremos que no poder do Teu Espírito Santo isso pode acontecer. Cobre a vida deste pregador e dos ouvintes que aqui estão, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E nos ajuda, Senhor, na graça, no poder do Espírito Santo, a anunciarmos as boas novas do Senhor, ainda que com simplicidade. Eu sei que o Senhor pode falar aos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, vocês já ouviram falar do efeito reverso? Efeito reverso. O que é isso? É um fenômeno psicológico onde a pessoa empenha toda a sua energia, toda a sua força para alcançar o objetivo, mas de repente o resultado é contrário àquilo que ele estava esperando, àquilo que ele estava objetivando. Isso é uma lei dentro da psicologia, estudado pela psicologia, o efeito reverso. Por exemplo, se nós colocássemos uma placa aqui na frente da igreja dizendo assim: a 200 metros não olhe para a direita. Sabe o que ia acontecer? Todo mundo já ia olhando para a esquerda. Efeito reverso. Imagina assim, né? Aquele momento em que você para se concentrar, e você se esforça para lembrar o nome de uma pessoa que está diante de você e você não lembra. Você quer lembrar o nome de uma rua para comunicar para uma pessoa algum endereço e você não lembra. O nome de um filme e você não lembra. O nome de um autor de um livro e você fica ali pensando e você diz: puxa, deu branco, não consegui lembrar. Lei do efeito reverso. Pensa assim, num cônjuge inseguro, ciumento ou ciumenta, que quer sufocar o esposo com medo de perder o relacionamento, e aí ele se empenha para que esta pessoa, o cônjuge ou a cônjuge, se afaste daquela outra pessoa e dá o contrário, porque na tentativa de afastar, ele aproxima mais estas pessoas. Efeito reverso. Lei do efeito reverso. Pense num dono de mercado, por exemplo, que quer ter um lucro maior, e aí esse dono de mercado diminui o salário dos empregados, e sem ele saber, alguns dos empregados, querendo manter o mesmo padrão de vida, começa a roubar e trazer prejuízo para aquela empresa. Efeito reverso. O único problema dessa lei da psicologia, para mim, é que a gente nunca sabe quando o efeito reverso vai acontecer. Mas no texto que nós lemos, aconteceu o efeito reverso. Olha comigo o versículo de número 43.
Jesus, depois de ter curado o homem leproso, diz o verso 43, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar é divulgar, anunciar, gritar bem alto, muitas coisas, e a divulgar a notícia que ele tinha sido curado, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora e em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus disse para esse homem que acabara de receber a bênção da parte de Jesus: não fala nada para ninguém, fica quietinho, não divulga nada para ninguém. Nós que já olhamos os versículos anteriores, já sabemos, você que tem acompanhado a pregação da sua igreja, você já sabe que Jesus tem muito claramente, o evangelista Marcos também, esse tema que é chamado de o silêncio messiânico, que estas pessoas não querem Jesus como Senhor da vida delas, e também não querem Jesus como Salvador para a vida eterna delas. Eles querem as bênçãos de Jesus, a cura de Jesus, o livramento de Jesus. Então, como eles não têm uma ideia clara de quem é o Messias, por enquanto Jesus está dizendo: não fale nada a meu respeito, porque vocês ainda não têm percepção de quem eu sou. Quando eu lia esse texto muito rapidamente, eu pensava que esse curado, esse ex-leproso, havia desobedecido Jesus. Mas tem um autor, escreveu um livro, A Espiral Hermenêutica, Grant Osborne, o nome dele. Ele também escreveu um comentário maravilhoso que tem me ajudado demais, o comentário sobre o Evangelho de Marcos, e ele diz que na verdade não é que o homem desobedeceu, na verdade é que Marcos quer demonstrar para a igreja de Roma, que recebe este evangelho, escrito por ele, mas possivelmente ditado por Pedro, ele quer que a igreja perceba que quando Jesus faz algo nas nossas vidas, é impossível ficar calado. Essa é a mensagem central do nosso texto nesta noite. Quando Jesus faz algo na nossa vida, é impossível ficar calado. Vamos olhar ainda aqui rapidamente nesta noite algumas coisas que Jesus fez na vida desse leproso. Em primeiro lugar, o versículo 40 diz que Jesus ouviu esse leproso. Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa, sobretudo, entender como a lepra ou a hanseníase, ela era experimentada naquele momento, ela era entendida e compreendida e vivida naquele momento. Bom, um leproso poderia ter 7 tipos de lepra, ou seja, uma lepra, ela se deriva em mais 6. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que conta essa mesma história, mas Lucas é médico, então ele dá um diagnóstico mais preciso. Lucas diz para nós que esse homem estava coberto de lepra. Então a lepra dele era o estágio 7, era a mais avançada de todas. Ele não podia nem se aproximar de Jesus. O versículo 40 diz que ele se aproxima do Senhor Jesus. Esse homem não podia viver na sociedade. Esse homem não podia ter relacionamento com pessoas comuns. Esse homem, cerimonialmente, não poderia participar do culto no grande templo e também não poderia participar do culto na sinagoga.
Esse homem era considerado um impuro, um imundo. E por isso, a 30, 40, 50 metros, quando uma pessoa se aproximava dele, ele tinha que gritar: impuro, imundo. Por isso o texto vai dizer algumas vezes, dar ênfase, que Jesus não apenas o curou, mas Jesus o purificou. Então Jesus está ouvindo esse homem nesta circunstância, nesta situação, nessa conjectura. E nesse versículo 40, quando Jesus ouve, Marcos nos dá agora alguns elementos de oração. Porque se no versículo 35 ele mostra Jesus orando, conforme a gente viu semana passada, agora no versículo 40, ele vai mostrar um homem orando a Jesus. Porque Marcos é o livro do discipulado entre os 4 evangelhos, é o que mais se aproxima àquilo que os estudiosos chamam de o livro do discipulado. E no discipulado a gente aprende a como viver a vida cristã. Então nesse versículo 40 e no 41 também, nós vamos ter alguns elementos de oração. Então o que é orar? Porque Jesus ouviu a oração de um homem. O que é orar? Orar é se aproximar de Jesus em primeiro lugar. Então esse homem se aproxima de Jesus. Quando você está orando, você precisa ter essa convicção no seu coração: eu estou perto de Jesus. Jesus está me ouvindo agora. As minhas palavras não são palavras dadas ao vento. As minhas palavras são dadas aos ouvidos e ao coração de Jesus. Quem diz amém para essa palavra? Então orar é se aproximar, mas orar também é rogar. Diz o texto, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe. A ideia de rogar é orar com insistência. É alguém que não vai desistir, não vai parar de orar, não vai parar de pedir, enquanto não receber aquilo que está buscando da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo. Então, orar com insistência. E é interessante, né? Salmo capítulo 5, versículo 3, o salmista diz assim: eu oro pela manhã eu apresento a minha súplica ao Senhor, e fico durante o dia todo esperando o Senhor me responder. Lembra que semana passada nós definimos oração não só como algo que eu falo para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, mas também como algo que eu paro em silêncio, aguardando a resposta dele? Essa ideia está aqui. Quando nós éramos infantis e, portanto, pueris, eu e uma turma lá da rua, porque eu fui criado assim, né? A gente acordava, escovava os dentes, fazia higiene pessoal, tomava café e todo mundo ia para a rua. A calçada era grande, todo mundo já se encontrava debaixo de um pé de 7 copas, ali naquela quadra. A gente foi criado livre e solto. Outra realidade. Eu estou falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás. 35 anos atrás. E a gente fazia as nossas travessuras. Então o que a gente fazia de vez em quando? A gente parava em frente de uma casa que tinha campainha. Naquela época não tinha tanta tecnologia, né? Porque hoje você aperta lá, já tem alguma coisa te filmando, uma câmera te filmando. Mas a gente apertava a campainha. Meus filhos, não façam isso, tá bom? É um pecado que o papai está confessando publicamente. Mas o papai já arrependeu, nunca mais fez. E aí a gente tocava a campainha e saía correndo. Aí saía a dona de casa, estava lá arrumando o almoço, estava lá limpando a louça do café da manhã, estava lá arrumando a cama, deixava tudo e ia lá para atender a gente. Quando chegava lá, não tinha ninguém. E ela colocava o rosto, a cabeça para fora e procurava e não tinha ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito cristão
que ele ora, e quando o Senhor vai dar a resposta para ele, ele já sumiu no mundo. Não tem paciência de escutar, de esperar a resposta do Senhor. Então orar é se aproximar, orar é rogar, e orar é ter uma postura diante de Deus, porque o texto está dizendo para nós que ele estava de joelhos diante do Senhor. E não existe uma outra maneira pela qual você expressa a sua impotência diante de Deus, a sua reverência diante de Deus, a não ser de joelhos. Estar de joelhos é reconhecer que tem alguém maior do que eu, é me colocar debaixo de alguém que é mais poderoso do que eu, é se curvar diante de alguém que pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. É um mandamento orar de joelhos? Não, não é um mandamento. Você pode orar sentado, deitado, você pode orar andando, mas essa maneira de orar que vai aparecer em outras partes do Evangelho de Marcos, quem que ora de joelhos? É geralmente alguém que reconhece que não pode fazer nada, é alguém que reconhece que não tem forças para resolver alguma coisa, é alguém que entendeu a grandeza e a glória, a majestade, a magnitude de Deus, que não tem nem coragem de erguer os olhos para os céus, mas ele se curva. Martinho Lutero, ele ia além. Martinho Lutero se via tão pequeno diante de Deus, tão insignificante diante de Deus, que ele deitava no chão, colocava o seu rosto no pó e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, nesse mundo pós-moderno, a gente tem percebido que muitas pessoas, ao orarem, tratam Deus como um igual, mas Deus não é um igual. Deus é infinitamente maior, infinitamente mais, infinitamente além de qualquer coisa que a gente consegue pensar ou imaginar. E quando a gente tem essa percepção, a gente passa a orar diferente. Não vou nem entrar no mérito de algumas religiões, de algumas seitas, de algumas heresias que tem por aí, que você pode mandar em Deus e determinar Deus. Não vou entrar nem nesse nível de imaturidade. Amém, gente? Jesus está ouvindo esse homem, porque esse homem se aproximou dele naquele estado caótico em que se encontrava. Esse homem então roga ao Senhor, porque tem esperança que ele vai ser ouvido. Ele está de joelhos. E em quarto lugar, ele está ensinando para a gente o que é oração. O texto diz para nós que ao ter um conteúdo de oração, ele fala com Jesus assim: se quiseres, podes me purificar. Sabe o que é isso? É você entrar na oração, é você entrar diante da vontade de Deus, já sabendo que tem uma vontade de um ser superior, de um ser mais inteligente que você, de um ser completamente sábio, e que este ser tem uma vontade que talvez não seja a sua vontade, mas se você crê nesse ser divino, nesse Deus, você sabe que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se for da vontade dele, se ele quiser, ele vai fazer aquilo para a glória dele e para o seu bem. Romanos capítulo 11, verso 33, tem um texto tão bonito, irmãos. Deixa eu ver aqui, porque quero ler para vocês. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém! É diante desse Deus que a gente se ajoelha e que a gente se curva
para nós orarmos. Se tu quiseres, se tu quiseres, se quiseres, podes purificar-me. Então, quando a gente se coloca diante de Deus assim, irmãos, em oração, a gente possivelmente vai ter uma resposta positiva. Vai ter uma resposta positiva. Então, o que Jesus fez pelo leproso? Jesus ouviu a oração do leproso. Segundo lugar, acho que o slide já está lá na frente. Em segundo lugar, Jesus se compadeceu desse leproso. Verso 41 diz: Jesus profundamente compadecido. Jesus viu a situação daquele homem. Então, estudando o primeiro século, quando alguém está numa situação como Lucas descreve no capítulo 5, versículo 12 do seu evangelho, algumas coisas nessa pessoa já não estão funcionando mais. Talvez ele já perdeu alguns dedos da mão, alguns dedos dos pés, algumas partes da orelha, porque a lepra faz isso. E quando Jesus vê aquela situação daquele homem, coração de Jesus, a palavra compadecer significa que Jesus criou uma empatia, não uma antipatia. Tem gente que a gente cria antipatia e a gente tem que vencer isso, mas Jesus criou uma empatia, aquela situação tão complicada, aquela situação tão caótica desse homem. Jesus olha. E quem é Jesus, hein, irmãos? Jesus era aquele, Jesus é aquele que está lá em Gênesis capítulo 1, quando Moisés escreve dizendo assim: façamos no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Jesus estava ali criando o primeiro homem, o primeiro Adão e a primeira mulher, Jesus criou perfeito, irmãos. E Ele soprou o fôlego de vida. E Adão se tornou alma vivente. Enxergava bem, escutava bem, cheirava bem, tocava bem. Todos os sentidos funcionando. Agora você vê a sua criação nesse estado precário. Jesus se compadeceu. Conversava ontem na vigília com um irmão que contava a história de um parente seu de 27 anos, um homem completamente alcoolizado, alcoólatra, que infelizmente com 27 anos morreu. E depois de conversar com aquele homem, esse irmão me contando, saiu e começou a chorar. Porque a gente se compadece dessas pessoas. Infelizmente aquele homem faleceu com 27 anos de idade. No mundo do entretenimento, nosso mundo, como a gente assiste bastante filmes, vê muitas imagens, a gente vai perdendo um pouquinho dessa empatia. A gente vai achando que é assim mesmo, a gente vai entendendo que é normal, a gente vai entendendo que a gente não pode fazer nada, mas será que a gente realmente não pode fazer nada? Jesus se compadeceu desse homem. Em terceiro lugar, aí na esteira do texto, o texto continua dizendo para nós que Jesus estendeu a mão e tocou-o. Jesus estendeu a mão e tocou-o. A terceira coisa que Jesus faz na vida desse leproso é aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Tocar nesse homem. Por quê? Porque essa é uma doença que é transmissível. Se não podia chegar nem perto, imagina tocar. Mas Jesus é o dono da vida, irmãos. Jesus é o médico dos médicos.
E depois de se compadecer desse homem, Jesus toca nele. Qual que é a importância do toque, irmãos? Se você estudar a importância do toque, primeiro, que é um dos 5 sentidos, né? O toque, o tato, é um dos 5 sentidos. Então, se você estuda a história do desenvolvimento humano, todos nós nascemos grudadinhos com as nossas mães. Somos gerados ali, juntinhos. Quando nascemos, essa ruptura já cria um certo trauma na gente, de modo que aquele aquecimento que durou durante 9 meses, 8 meses, 7 meses que seja, ele é rompido, o cordão umbilical é cortado. Então o que você precisa? Você precisa manter aquecido. Aí tem aquelas mantinhas, né? Cada uma mais bonita que a outra, e você é enrolado naquela mantinha para você manter aquecido. E o toque, então, ele é fundamental para que uma pessoa se sinta amada, para que uma pessoa se sinta segura, para que a pessoa se sinta parte daquela família, daquela comunhão. Por isso o abraço é tão importante, o aperto de mão é tão importante. Isso é muito importante nesse texto, porque o romano que recebe este evangelho, ele não toca nas pessoas. O cumprimento do romano não é de pegar na mão e nem de abraçar, porque desde aquela época eles se protegiam contra possíveis bactérias, possíveis envenenamentos. Então como que eles se cumprimentavam? Não sei se você lembra de algum filme que você assistiu, é aqui ó, bate no peito e fala, Ave César. Mão fechada, bate no peito, Ave César. Mas agora, Marcos está apresentando um homem, o Filho de Deus, que pode tocar na pior criatura que a gente imaginar nesse mundo. E quando ele toca, alguma coisa acontece. É por isso que esse homem, ele sai falando para todo mundo o que aconteceu na vida dele. Talvez o Senhor Jesus precisa tocar na sua alma hoje, porque sua alma está ferida, machucada, magoada, porque a sua alma está traumatizada. Talvez Jesus precisa tocar no seu físico, porque você está enfermo ou enferma. Talvez Jesus precisa tocar no seu casamento. Talvez Jesus precisa tocar no seu filho. De uma coisa eu sei, quando Jesus toca nas nossas vidas, alguma coisa extraordinária acontece. Aleluia. Eu me lembro de um aconselhamento que a gente foi descobrindo a história de um adolescente muito rebelde, muito nervoso, muito bravo, brigava com todo mundo, muito indisciplinado, e a gente foi conversando com a mãe e tentando entender, e foi muito interessante que a gente percebia que a mãe tinha uma resistência em abraçar o filho, em tocar o filho, e um dia veio um insight, veio uma iluminação do Espírito Santo, e aquela mãe foi orientada a quando chegar em casa, sentar no sofá, e então pedir para o filho deitar a sua cabeça no colo, e fazer carinho no filho, fazer um cafuné, tocar no filho, abraçar o filho, sentir o filho. Irmãos, quando isso aconteceu, aquele menino chorava, uivava, porque tudo que ele desejava era ser amado através do toque. E o menino mudou de vida. Jesus está tocando nesse homem que era intocável. E quando Jesus toca, a vida dele é completamente transformada e mudada. Aleluia. Em quarto lugar,
O que Jesus faz por esse leproso? Em primeiro lugar, Jesus o ouve. Em segundo lugar, Jesus se compadece. Em terceiro lugar, Jesus toca nesse leproso. E em quarto lugar, Jesus manifesta a sua vontade. O versículo de número 41 continua dizendo que Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Aleluia. As coisas só acontecem segundo a vontade de Deus, que aqui é expressa através de Cristo Jesus. Às vezes a gente ora e a gente não recebe a resposta positiva que aguardamos. Às vezes a gente bate em algumas portas e essas portas não se abrem. Às vezes a gente luta veementemente por uma causa e as coisas não dão certo. Às vezes nós buscamos o fruto do trabalho das nossas mãos e parece que eles não vêm. E quando isso se repete por uma longa data, a gente começa meio que desanimar, meio que se desesperar. A gente tem um pouco de dificuldade de lidar com a frustração. E as frases que eu mais ouço como pastor, inclusive nesta igreja, minha vontade é desistir de tudo. Minha vontade é abandonar tudo. Eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Mas quando a gente entende, irmãos, que as nossas vidas, que a história do mundo está nas mãos de um Senhor que está no trono, e que Ele é soberano, e que a vontade dEle vai se concretizar, quer eu queira, quer eu não queira, porque Ele é soberano. Isso gera descanso para a minha alma, isso gera conforto para a minha alma, e me faz ver um trampolim para a doutrina de que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, e que Jesus, que está no trono e que tem uma vontade soberana para a minha vida, para a minha história, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, Ele vai usar todas as coisas para gerar o caráter de Cristo na minha vida. Porque esse é o grande plano de Deus. O grande plano de Deus é fazer de mim e de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Enquanto você não entender isso, você ainda vai sofrer bastante. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai atolar e vai patinar várias vezes. Mas quando a gente entender que o Senhor está usando todas as coisas para trabalhar o nosso caráter, nos moldar no poder do Espírito Santo, mediante a palavra dEle, para nos fazer mais parecidos com Jesus, meus irmãos, aí as coisas começam a andar numa outra velocidade. Jesus disse: eu quero. Eu quero. Irmãos, eu não consigo visualizar isso. Eu não consigo perceber como que isso aqui acontece. Eu estou acostumado com mágica, mas com essas coisas sobrenaturais assim, um homem caindo nos pedaços e de repente Jesus toca nele e fala: eu quero que você seja curado e seja purificado. E o texto diz para nós, O texto diz para nós que no mesmo instante lhe desapareceu. Eu não consigo conceber isso. Você consegue perceber isso? Eu estou acostumado assim, quando a gente está fazendo um teatro para as crianças, e aí a gente está falando lá sobre o Egito, as pragas,
as águas que foram transformadas em sangue. Então a gente está ali, aí vira assim, aqui a água está transparente, aí você vira assim, coloca um suco de morango assim, e dá uma chacoalhada rápida e volta assim, aí a água transparente agora virou sangue, muito rápido também. Isso aí qualquer um pode fazer, mas o texto está dizendo que Jesus curou e purificou imediatamente aquele homem. O que está acontecendo aqui? Marcos quer que você e eu entendamos que Jesus é maior do que o sacerdote. Porque depois que a cura acontece, Jesus pede para que esse homem vá até o sacerdote, cumpra a lei de Moisés, e depois o sacerdote vai dar testemunho do que aconteceu na vida dele. O sacerdote, ele examina e dá o parecer, mas o sacerdote não tem poder para fazer milagres. Na verdade, nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher tem poder para fazer milagres. Quem faz milagres é Jesus, irmãos. O que Marcos quer ensinar para mim e para você? Marcos quer ensinar para nós que Jesus é superior ao sacerdote. O sacerdote pode interceder, o sacerdote pode examinar, o sacerdote pode dar o parecer final, mas milagre, imediatamente, curar, relampagamente, só Jesus pode fazer. O que isso significa? Significa que eu posso orar por você, que você pode orar por quem você quiser, e deve orar, e deve buscar a Deus, e deve interceder. Mas você não pode esperar de um homem, de uma mulher, uma cura. Você tem que correr, sobretudo, para Jesus, porque é Jesus que opera sinais, prodígios e maravilhas, e nós cremos de verdade, irmãos, que Jesus ainda faz estas coisas nesses dias, e se Ele quiser, Ele pode fazer aqui, agora, nesse exato momento, na sua vida. Mas é Jesus quem faz. Às vezes, irmãos, eu lido com os crentes imaturos, e eles cobram tanto a gente, porque na verdade a expectativa dele é uma expectativa de Deus, é uma expectativa de algo que só Jesus pode fazer. Mas como nós somos de alguma forma, eu e vocês, representantes de Deus nesta terra, eles querem que nós façamos essas coisas. E essa cobrança às vezes é exagerada. Nós oramos, nós jejuamos, nós procuramos viver uma vida ilibada diante de Deus, dar testemunho do caráter de Cristo na sociedade. Mas, irmãos, quem faz milagres é Jesus de Nazaré. É para Ele que nós temos que correr. Amém, gente? É para Ele que nós temos que correr. Em quarto lugar, Jesus manifesta a sua vontade. Olha lá que bonito esse sermão, ó, que esboço bonito. Ele manifesta a sua vontade. Queria concluir falando para você o seguinte: a lepra, na história da humanidade, especialmente no judaísmo e no cristianismo, ela é símbolo do pecado. Por que ela é símbolo do pecado? Porque ela separa as pessoas dos relacionamentos comunitários. Lembra que eu disse? Um leproso não pode viver na igreja. Um leproso não pode participar do culto da sinagoga. O leproso não pode nem entrar na cidade. Tem cidades especiais só para os leprosos. Todo mundo precisa saber que aquela pessoa é uma pessoa pecadora. Então ela grita: eu sou imundo, eu sou impuro. Por isso, a lepra é um símbolo do pecado.
pecado que nos separa de Deus, o pecado que nos separa do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos primordiais. O pecado que destrói, o pecado que faz a gente ficar cego e não ver as bobagens que a gente está fazendo. O pecado que faz a gente perder um pedaço da orelha e não deixa a gente escutar bons conselhos, boas orientações, nem ouvir a voz de Deus. A lepra é símbolo do pecado. Eu concluo esse sermão nesse culto onde daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, lembrando a mim mesmo e a você, porque eu também sou pecador, que só existe uma pessoa que pode perdoar pecados e nos purificar de pecados. 1 de João 1,7: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se você crê nesse Jesus das Escrituras, e você já confessou o seu pecado particular para Deus, e você confessou o seu pecado público para alguém que você ofendeu, então eu quero dizer, receba essa palavra, receba esta ação de Jesus, que não só perdoa os pecados, mas que também nos purifica de todo o pecado. E se tem alguém me ouvindo agora aí, no YouTube da igreja, no Facebook da igreja, daqui uns dias no Instagram da igreja, e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não tem certeza da sua salvação, hoje você pode ter certeza da sua salvação. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter o desejo de abandonar essa vida que não agrada a Deus. E quando o Senhor enxerga isso no seu coração, então o Senhor te perdoa e o Senhor te purifica. Sabe quando nós temos certeza da nossa salvação? Quando antes nós temos certeza da nossa condenação. Enquanto você não tiver certeza que você é um perdido, completamente perdido, você não vai desejar por perdão e por purificação que só Jesus pode dar. Enquanto você continuar acreditando que tem alguma coisa em você que te faz crer que você é aceito por Deus por causa disso, você não será salvo. Para nós sermos salvos, nós precisamos olhar para a lepra do nosso coração, que clama, ou como diz o texto, que roga insistentemente, dizendo, para mim não tem jeito, para mim não tem solução, eu só posso ser salvo pela graça, pela misericórdia maravilhosa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu me lembro da minha vovó. Minha vovó era cristã de uma outra tradição, uma tradição que acredita que a justificação ela vai sendo infundida. Então, a partir do momento que você vai se santificando, você vai crescendo também em justificação. É uma outra tradição cristã. Eu fui visitar a minha avó algumas vezes, e eu preguei o evangelho para ela algumas vezes, o evangelho da graça de Deus. E depois que eu pregava e orava com ela, eu saía uns 5 minutinhos e voltava. E eu dizia, vovó, quando a senhora chegar no céu, a senhora vai ouvir Deus, ser recebida por Deus, não por São Pedro, por Deus. Por Deus, vovó. Não é o São Pedro que está lá na porta do céu, não. E Deus vai perguntar para a senhora, Dona Irotilde, por que eu tenho que te aceitar no meu novo céu e na minha nova terra? E ela dizia assim, porque eu fui uma excelente esposa, porque eu criei todos os meus filhos e porque eu fui uma boa parteira aqui nessa terra, ajudando a trazer crianças à vida.
ela acreditava que ela seria aceita por Deus no novo céu e na nova terra, porque ela fazia essas coisas. E eu pregava o evangelho para ela de novo, mostrava a nossa depravação total. E ela orava comigo de novo. E eu saía, dava mais uma voltinha e voltava. Vó, quando a senhora chegar lá na porta do céu, Deus vai receber a senhora e Deus vai perguntar: por que eu tenho que te aceitar no meu novo céu e na minha nova terra? E ela respondia a mesma coisa. E ela dizia: eu fui uma boa esposa, eu criei todos os meus filhos, eu fui uma boa parteira, eu fiz coisas boas nesta terra. Deus vai me aceitar no novo céu e na nova terra. Se isso fosse verdade, irmãos, porque haveria a necessidade de Deus enviar Jesus Cristo para nos salvar. Você entende o Evangelho? Amém? Entende o Evangelho? Amém? Vamos dobrar nossos joelhos, vamos ter um tempo de oração, preparando o nosso coração para participarmos da Santa Ceia. Se tem algum vírusinho de lepra aí, confessa, receba a purificação do seu pecado. Se tiver alguém para tocar um instrumento para nós aqui, por favor, quem sabe um teclado, um violão, vamos ter um tempo de oração na presença do Senhor. Jesus quer fazer algo em você. Jesus fez pelo leproso, ele ouviu a oração do leproso, ele se compadeceu do leproso, ele tocou no leproso e ele manifestou a vontade dele na vida do leproso. Creia nisso, receba essa palavra de Deus para o seu coração e tenha um tempo de oração agora na presença de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.